Fala pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui, eu e o Diego, no estúdio das Agros, para comentar sobre o relatório de gestão do GGRC11, sobre o mês de julho, mês de férias, mas aqui não teve muitas férias, né, Diego? Não teve férias aqui não, Pedro. Aqui o negócio continuou. Poxa, já foi mais da metade do ano, né? Mais da metade do ano, muita coisa acontecendo. Mês de julho foi o mês que a gente, enfim, teve aí o início, né, da Assembleia Extraordinária, então chama bastante atenção, tivemos bastante coisa acontecendo, lives, enfim, matérias. Foi bem repercutido aí, né? Repercutiu bastante essa Assembleia do GGRC11 para modernizar o seu regulamento, né, e poder ter mais flexibilidade para o crescimento do fundo. A gente já vai comentar, enfim, sobre aqui informações do fundo, aquela primeira página, resumo. Acho que é importante colocar dois pontos aqui, Diego. Número de cotistas, crescimento relevante esse mês, né? Foi 6% de crescimento. É isso aí. 7 mil cotistas ganhamos, né? Perfeito. Então, um número importante aí, a gente vem crescendo aí com consistência, né? Posso fazer a camiseta de 200 mil? 200 mil, não sei, mas 150 mil... Já tá próximo. O desafio tá dado. Final do ano até dezembro, camiseta dos 150 mil cotistas. É isso aí. Já vamos começar a planejar. E também outro dado importante é a liquidez do fundo, né, que é um tema que a gente vem tratando aí para melhorar, né, mês a mês. Também apresentou um volume considerável, 36 milhões de reais no mês, né, e o valor de mercado do fundo continua um pouquinho abaixo do patrimonial, quer dizer, a temporada de desconto continua, Diego, para quem quiser aproveitar. Né? A gente não sabe se ela se alonga, mas ela ainda continua. Exatamente. Bom, sobre os vídeos e matérias, quem quiser conferir, quem não teve a oportunidade de conferir, a gente teve bastante coisa aqui, participamos aí do canal do Live do Baroni, o Jacinto fez também com a gente na Semi Capital, tivemos outros influenciadores aí comentando sobre o GGRC11, matérias aí do FIIs, enfim, várias coisas aí que, como o Diego falou, repercutiram na mídia em relação a Assembleia, principalmente a Assembleia, né? Tiveram outros temas aí também, rendimento, que enfim, sempre chama atenção, mas principalmente sobre a Assembleia. Mas acho que foi importante, né, para deixar claro para o cotista, ter uma visão ali diferente também e mostrar que, poxa, as agros não tá dando nenhum cavalo de pau e depois dando ré nesse carro, né, nesse trator aí que é o GGRC11. Acho que como a gente vem todo mês aqui comentar sobre o relatório, a gente também sempre pega temas aí que estão acontecendo, como comunicados, fatos relevantes, assembleias, e a gente tenta ser o mais transparente possível. A gente fez um trabalho aí para, quem não tinha entendido muito bem, quem tinha dúvidas, poder assistir uma live, poder assistir um comentário de um analista, um influenciador, tirar todas as suas dúvidas, né? E a gente vai comentar, tem uma pergunta querendo saber do resultado da Assembleia, ainda não acabou a Assembleia, vai até o dia 20 de agosto, tá? Só que a gente, enfim, vai falar que tem uma pergunta falando, Diego, mas já adiantando, a gente já adianta essa pergunta que a gente é ansioso. O resultado ainda não podemos falar, mas foi a maior participação da história, né, de cotistas em uma Assembleia do GGRC11. Então, muito legal, muito obrigado aí por todo mundo que participou, seja favorável, não favorável, enfim, o importante é a participação. Participar. E ainda dá tempo. Então, dia 20 de agosto, né? Exatamente. A gente já vai comentar um pouquinho dos prazos. Relatórios, soltou acompanhamento, né, Diego? Quer falar? Muitos relatórios de acompanhamento imobiliário aqui que a gente estava devendo, Copobras, estamos subindo ainda o de Lasa, teve ainda o de Bentler, a Etra. Legal. Quer dizer, são visitas que já tinham sido feitas, né? Só que às vezes tem um lapso aí entre a visita e a elaboração do relatório, que é um relatório detalhado, com muita informação, né? Checklist e tal, então tem um pequeno tempo entre a visita e o relatório. E até de triangulação com o próprio locatário, né? Em relação à divulgação de informações, porque a gente quer dar o máximo possível de transparência, mas isso sem ferir qualquer confidencialidade que o nosso locatário tenha, por exemplo, com o cliente dele, né? Sim, com toda certeza. Bom, cotista, Diego, alguns cotistas estão pedindo que a gente faça um vídeo mais curto, mais resumido, né? Porque o pessoal às vezes não tem tempo de ver um vídeo que a gente grava, tenta ser o mais detalhista possível, né? Falar sobre todos os temas, mas vamos tentar fazer esse um pouco mais curto? Vamos, menos tagarela os dois aqui. Vamos lá então. Então, comentários iniciais, vamos ser bem resumido aqui para tentar falar do que importa, né? Então, assim,
Sobre o volume já falamos, né? Tivemos um volume médio diário de 1,6 milhões por dia, né? Então um volume bem interessante, acho que já reflete tanto o desdobramento quanto o market maker e também o crescimento do fundo, né? Encerramos uma sétima emissão de cotas, o fundo ganhou cotista, ganhou tamanho e ganha relevância, né? Isso é natural e acho que daqui para frente esse caminho que a gente tem falado para 150, 200 mil cotistas é o caminho natural do fundo. A gente deve atingir isso nos próximos meses, porque o fundo, como a gente já falou, ganha relevância, ganha tamanho e enfim, acaba sendo procurado pelos investidores, né? Diego, acho que estamos começando aqui, quer dizer, o mercado está ensaiando uma recuperação, né? Exatamente. Começando a querer voltar. E o Fed veio sinalizar isso, né? Acho que o principal driver é o Fed, então apesar do Copom aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária, ter endurecido o tom, principalmente porque a inflação medida pelo IPCA veio um pouco acima, atingiu a banda superior aí do teto da meta, quer dizer, ponto de atenção, mas o mercado aqui, tanto pelo IFIX, medido pelo IFIX, ou pelo Ibovespa, ignorou um pouco isso, porque a notícia lá de fora de que o Fed deve iniciar finalmente, né? Finalmente. A gente dá graça aí, finalmente o ciclo de corte de juros agora em setembro, né? Quer dizer, as expectativas estão voltadas para que em setembro ainda esse ano o Fed já inicia o ciclo de corte, depois de um longo período aí sem mexer na taxa, permanecer inalterada, a gente começou a ver um mercado mais animado, né? Quer dizer, e atração para o investidor estrangeiro voltar a investir aqui no Brasil, né? O fluxo, primeira vez no ano que a gente teve fluxo positivo, isso é importante, de investidor estrangeiro aqui na Bolsa. Quer dizer, justamente isso, né? Ele vê o diferencial de taxa, né? Taxa futura já sinalizando queda lá fora, volta a ter dinheiro aqui para o Brasil para buscar um nível de retorno melhor. Vamos falar do GGR então? Vamos falar do mais GGR. Objetivo? Exatamente. Bom, a nossa estratégia de desinvestimento, acho que ela vem ganhando corpo, né, Pedro? Sim, inclusive, já adiantou no relatório passado, né? Exatamente. A gente começou a receber propostas, né? Já estamos analisando, então, pessoal, a estratégia tem funcionado, a gente tem trabalhado bastante, de forma bem organizada aqui no mercado, para conseguir trazer receita extraordinária aqui para o fundo. Então, em julho, recebemos propostas em 2 ativos, a gente tinha colocado 3 ativos, né, no mercado para desinvestimento. Não necessariamente são ativos que a gente não quer ter no portfólio, mas seja porque a gente está concentrado demais no inquilino, seja porque o ativo ficou pequeno, ou porque a gente já tem um bom lucro acruado, né, que vai ter aí um não recorrente importante para ser distribuído. A gente acabou selecionando 3 ativos, um maior, um médio e um menor em termos de ticket, né, para poder atingir o maior número possível de interessados. Recebemos propostas em 2 ativos, né, mais de uma proposta, e também indiretamente via o AAA, que está negociando um dos seus ativos. A gente espera aí dar uma notícia logo para o mercado, né? Claro que precisa avançar, as negociações precisam avançar, mas a gente espera dar uma notícia positiva aí logo, e aí óbvio que as informações vão ser divulgadas nos canais aí aos cotistas e ao mercado em geral, para manter a transparência de sempre. Bom, a votação da GE a gente já adiantou até o dia 20, importante colocar, né, Diego, que até o dia 20 é via plataforma. Perfeito, o Core. O Core. E dia 19, por e-mail, né? Por e-mail. E assim, isso. Pessoal, tendo dúvida, entre em contato aqui com o RI das Agros, que eles vão te orientar, mostrar ali a melhor forma para que você consiga participar. Se você ainda não recebeu o link, muito provável seja em função ali do e-mail que está cadastrado, do telefone que está cadastrado, mas entre em contato com a RI que eles vão te auxiliar aqui para você conseguir participar aí da GE. A gente inclusive criou, o nosso pessoal de mídias e RI criou uma landing page, que é uma página específica, né? Então é o endereço do ggrc11.com.br/AGE. Lá você encontra os principais documentos, o edital de convocação, os materiais de informação que a gente abriu, né? Então a gente colocou um material resumido lá, enfim, tem tudo que você precisa para estar se cercando de informação, além das matérias aí, né? E dos vídeos que a gente fez. Mas em caso de dúvida, entre em contato aqui com a gente te esclarece. Com toda certeza. Diego, tivemos lá, eu, Diego e toda a equipe de engenharia esteve em Anápolis em julho, visitamos aí a fase final, né,
quer dizer, a fase final da fase 1. É isso aí. É isso, né? É isso aí. Da fase 1 de expansão de Santa Cruz. Fala um pouquinho como é que tá essas etapas aí de cumprimento do projeto. Perfeito. Bom, pessoal, obra a todo vapor. A gente foi justamente para fazer essa marcação corpo a corpo ali, junto à construtora, entender o que é pendência, o plano de ataque, para que a gente possa, agora no mês de setembro, fazer a entrega para Santa Cruz dessa primeira fase de ampliação. E não é que, poxa, vamos entregar a primeira para começar a fase 2. Fase 2 também já tinha iniciado, né, Pedro? Já tá em andamento. A gente já tinha comunicado aqui a todos os cotistas que a fase 2 já teve o início de terraplanagem, então a gente foi lá para justamente conferir, ver como que tá os trabalhos. E assim, pessoal, a obra está andando muito bem, a gente selecionou até algumas imagens. Vamos passar as imagens? Então 81% de obra concluída da fase 1. Né? Devemos entregar agora em setembro. Esse finalzinho de obra é a fase final de instalações, piso, um pequeno asfalto que falta ali na entrada. Mas o galpão, gente, ó a foto dele aí, justamente essa parte de trás ali da foto 1, é a expansão, né, que a gente que foi feita agora. Exatamente. Quase 6 mil metros, né, Diego, de obra. Exatamente, Pedro. E assim, obra linda. A hora que a gente olha esse percentual de 81%, as Agros é muito criteriosa para realmente dar esse avanço de obra. Sim. Se a gente for, de fato, colocar aqui o que avançou, enfim, no imóvel, ele já tem um avanço significativamente maior do que esses 81%. Mas a gente só vai dar esse percentual maior a hora que, de fato, as atividades estiverem um pouco mais concluídas. Exato. Do tipo, poxa, o piso aqui já está praticamente todo concretado, realizado. Mas tem ali acabamento de superfície, realização das juntas de dilatação, por isso aí que a gente acaba segurando um pouquinho para dar essa visibilidade. O talento final, né? Exatamente. Pessoal, obra de mais alto grau, de qualidade. Aqui estamos fazendo um galpão AAA de características, certo, Diego? Em termos de piso, pé direito, docas, toda a estrutura com sprinkler, instalações. Então, assim, tudo que tem de melhor está nesse galpão, correto? Corretíssimo, Pedro. Inclusive a gente fez o pessoal da construtora abrir porta por porta para a gente ver se não está fazendo barulho, né? Exatamente. Para ser um negócio rápido, para operação logística e ser realmente um ativo diferenciado, né? E aqui a gente tem tudo de mais moderno, tá, pessoal? Realmente ficou, assim, e tá ficando uma obra espetacular, tá? Acho que só para o pessoal que não acompanha muito se contextualizar, nós estamos falando de Santa Cruz, a maior distribuidora de medicamentos, não só do Brasil, como da América Latina, expandindo o seu galpão em Anápolis, que é uma das principais, um dos principais CDs que ela tem, só que ele tinha em torno de 10 mil metros. Nós estamos agora expandindo 6 mil metros e depois nós vamos expandir mais 20 e poucos mil metros, chegando em 40 mil metros total, né, Diego? É isso aí. Quadruplicando o galpão. E vocês estão vendo aqui que a gente está surfando, né, entregando um desenvolvimento na essência, quer dizer, o cotista vai surfar o ganho. Né? Você tem aqui um cap de desenvolvimento sendo oferecido diretamente para o fundo de varejo, que não é muito comum na indústria. Né? Geralmente o pessoal desenvolve e coloca já no fundo de renda performado e acaba tendo essa compressão do cap. O cotista está basicamente entrando a custo. A custo. Um projeto, e atrás ali do Santa Cruz, dá para ver na foto 1, a gente tem Hering, que enfim, são 2 CDs de Hering do Brasil, Blumenau e esse de Anápolis, sendo que o mais importante é esse, correto? É esse aí, que tem, poxa, equipamentos moderníssimos para a operação ali ser o mais rápida possível. Hering agora faz parte do grupo Soma, que faz parte da Arezzo, o maior grupo de varejo do Brasil, com o maior grupo de medicamentos do Brasil, quer dizer, no mesmo complexo, a gente tem 2 inquilinos que são os dominantes do país e até da América Latina. Enfim, isso mostra a qualidade que a gente está com esse complexo de Anápolis. Ele tem tido destaque, né? Em Anápolis, ali, tanto poder público, poder privado, ali tem visto muito bem esse complexo ali como estratégico, tanto do ponto de vista de localização e qualidade. Quem conhece a região, tanto Anápolis, Goiânia, vai ver que os 2 ativos aqui têm qualidades aí superiores ao que já tem desenvolvido na região. Difícil encontrar algo parecido na região. Muito difícil. Bom, tradicional sessão de perguntas e respostas. Pergunta 1, Diego, eu já vou colocar você na fogueira então. Os contratos que vencem em 2025, já há em andamento alguma negociação com os locatários? É possível uma negociação para um contrato típico, caso a AGE seja positiva, né, quer dizer, seja aprovada? Se sim, o fundo ganha com isso, quer dizer, pensando
pelo lado do contrato, essa flexibilização que o regulamento pode dar, vai ajudar? Pedro, vamos lá. A gente já está, sim, em conversa aqui com esses locatários, a gente sempre traz isso aqui para o cotista, que a gente sempre fez e vai fazer isso de forma antecipada, né, junto aos locatários. Claro que a gente não pode trazer muitos detalhes aqui sobre essa negociação, mas no momento oportuno a gente vai trazer aqui para o cotista. Tem que ser formalizado para poder divulgar, né? Exatamente. Mas essa mudança na AGE, ela vem para contribuir nesse momento de renovação que a gente vai ter, porque inclusive a gente pode até ter um ganho nisso, né? Porque agora a gente tem a possibilidade de ter sim contratos típicos, não porque a AGE já permitia, mas porque a lei já tinha essa recomendação, né? Passado o período ali de atipicidade. Então, assim, a AGE vem para ajudar, né? Eventualmente, sendo aprovada, vai até o dia 20 agora, mas a gente já está, sim, pessoal, em tratativas aqui com todos esses locatários que vencem em 2025. Quer dizer, seja para uma renovação ou para um reposicionamento, essa flexibilização que, se aprovado, o regulamento vai contribuir, vai ajudar, né? Tanto para que o inquilino fique e você faça um contrato eventualmente típico com ele, ou para um eventual reposicionamento, para até aumentar preço, né? Aumentar preço, atrair outros interessados para que eles possam ocupar o imóvel, não necessariamente somente no contrato atípico, ou seja, poxa, às vezes você tem operações de last mile, operações de crescimento de algumas empresas que não necessariamente eles consigam entrar num contrato atípico, né? Exatamente. Então vem aí para ajudar nas renovações. Legal. Vou entregar a segunda para você então, Pedro. Manda bala. Renda urbana, o fundo poderá investir ou pretende? Pois é, acho que desde que a gente colocou essa assembleia em votação, né, muita gente tem questionado, o GGR vai virar um fundo de renda urbana, vai virar um hedge fund, até nos perguntaram coisas desse tipo. A gente deixou claro que o fundo não vai perder sua essência. A essência do fundo continua a ser investimentos em imóveis logísticos, industriais e híbridos que já fazem parte do portfólio. Mas, pessoal, a gente costuma dizer, hoje já pode, né? Então, assim, não é que o renda urbana ele vai ser possível após a reforma. Hoje já pode, porque basicamente, o fundo pode investir em qualquer imóvel comercial e renda urbana se encaixa nisso. Mas a gente não quis ainda colocar nenhum ativo desse perfil para não mudar, né, o tipo do portfólio do fundo. Mas, Diego, a gente não ignora nada. Se aparecer uma oportunidade de algum ativo excepcional e ele seja um renda urbana, a gente vai olhar, eventualmente vai poder fazer um investimento. Ele só não é o nosso core. A gente não está, né, olhando como a gente olha os outros ativos para renda urbana, mas a gente olha o mercado como um todo e caso apareça algo excepcional, a gente pode sim fazer um investimento. Bem colocado, Pedro. Boas oportunidades, pessoal, que a gente quer continuar trazendo aqui para o fundo. Não é do tipo, poxa, apareceu um negócio ali que não é bom, só porque é um renda urbana a gente vai plugar no fundo. E já apareceu muitos imóveis renda urbana para a gente não encontrou nenhum ainda que chamasse atenção, né, a ponto de colocar no portfólio, que hoje não tem esse foco, né? Então, é basicamente por isso. Perfeito. Bom, a 3 eu vou colocar para você. Passada a AGE, quais as estratégias no curto e médio prazo por fundo? Bom, pessoal, a estratégia continua sendo a mesma, né? Sim. É aquela ideia que a gente até passou no início. Ninguém vai dar um cavalinho de pau no fundo aqui, na estratégia do fundo. Então, assim, essa atualização que veio na AGE veio para facilitar e potencializar, obviamente, e criar essa avenida de crescimento para o fundo, mas a estratégia é a mesma, gente. A gente tem foco no logístico, no industrial, no híbrido, trazer essas boas oportunidades. Os contratos atípicos continuam sendo os prioritários, né? Então, assim, a gestora continua fazendo esse trabalho. Então, acho que a estratégia não muda, mas os dispositivos que se forem aprovados na Assembleia vão fazer com que esse caminho para alcançar a estratégia seja mais curto, né? Quer dizer, a gente tenha mais agilidade e eficiência para alcançar o objetivo que é o macro da estratégia, né? E abre um pouquinho o leque de possibilidades, né, Pedro? Claro. Antes a gente estava limitado ali, poxa, não está amarrado, né? Exato, abre um pouquinho mais essa possibilidade aí para o fundo poder crescer, mas crescer com boas oportunidades. Legal. Pergunta 4, Pedro. Caso aprovada a AGE, o fundo poderá comprar contratos típicos
tem algum negócio já em vista? Pois é, esse é outro tema que também a gente foi muito questionado, né? Quer dizer, pô, vai mudar de novo a questão do tipo dos contratos do fundo? E a gente quis deixar também, dar essa tranquilidade para o cotista de que, sim, ele é possível agora ter contratos típicos, mas a gente vai manter, né? Quer dizer, a prioridade para os contratos atípicos para manter o que o fundo teve, inclusive atraiu os cotistas hoje pelo seu modelo atual. Mas qual que é a ideia dessa flexibilidade? A gente poder, justamente na renovação de contratos ou ativos muito bons que eram contratos atípicos e que eventualmente estão próximo do vencimento, a gente poder adquirir sabendo que aquela planta ou aquele CD não vai ser desocupado, porque é uma unidade, vamos falar assim, essencial para a atividade da empresa, né? E também, como a gente já falou de renda urbana, imóveis excepcionais, Diego. Quer dizer, galpões logísticos last mile, por exemplo, né? Inclusive a gente tem, dá um exemplo, a gente tem um desses no AAA, que é um ativo aqui em São Bernardo do Campo, locado para Mercado Livre e Toyota. Quer dizer, se um ativo desse estiver no preço que a gente entende ser o correto, ou até um desenvolvimento, que é mais fácil um ativo desse você desenvolver, né, para ter um bom retorno, do que comprar no mercado, que muito provavelmente já vai ser um cap muito comprimido. Então, ativos desse tipo, excepcionais, a gente pode sim, né, comprar com esse viés de ter o contrato típico para poder ganhar preço ao longo do tempo, mas de novo, muito pontual, tá? Não é a ideia de mudar completamente a cara do fundo. Não. E assim, trazendo até um outro exemplo, Pedro, às vezes a gente pode ter a situação, isso não é incomum no mercado, quando a gente fala de um desenvolvimento, e mesmo desenvolvimento de um build-to-suit, às vezes você tem um terreno muito bem localizado, onde você consegue encaixar o build-to-suit e ainda sobra potencial para você desenvolver um especulativo, algo para potencializar de fato esse ativo. Claro. Então, a gente tem visto essas oportunidades, tem, analisado ali, e de novo, sendo boa, a ideia é a gente trazer para dentro. Inclusive, ativos do portfólio, a gente já tem essa possibilidade, né? Tem hoje um contrato atípico, como muito bem lembrado pelo Diego, e a gente tem áreas de expansão que podem ser usadas para algum contrato típico, sendo que esse terreno está parado hoje. Exatamente, às vezes não é o momento do locatário, mas pode ser depois ali na frente, ele é um potencial interessado nessa área, mas dependendo da localização, às vezes está próximo de aeroporto, de porto. Sim. Poxa, você tem uma demanda muito grande, um estoque muito baixo e a possibilidade de trazer uma receita extraordinária. Quer dizer, a preferência seria do inquilino atual, mas caso ele não queira, a gente pode oferecer para o mercado esse potencial que tem em terrenos já no portfólio, né? Já no portfólio, ou seja, esse land bank está dentro já. Muito bom isso. Bom, pergunta 5 a gente já falou, né? A gente já passou por ela. Podem comentar o resultado, é a maior votação da história do fundo, então assim, a gente está batendo o recorde de número de cotistas e de relevância em termos de número de cotas, que é Exatamente. o importante aí, já que é quórum qualificado, né? E participa, quem não participou, dá tempo, hein? Ainda dá tempo. A gestão acha possível uma emissão esse ano ainda? Há cenário para isso? Acho que cenário a gente não consegue adivinhar, né, Diego? Pode ser, tá dando um cheiro, né, agora até em julho, com base no que a gente viu aí de melhora de mercado, de que tem uma possível melhora que pode ocorrer principalmente pelos juros americanos e esse início aí de flexibilização de política monetária global, né? Mas a gente não consegue adivinhar, né? Então, o que a gente tem que fazer? Continuar trabalhando, né? É isso aí. Por enquanto é desafiador. É desafiador. Né? Mas com toda essa sinalização do Fed, investidor estrangeiro voltando a botar dinheiro aqui no Brasil, a tendência é, inclusive, os FIIs começarem a subir de novo, né? Poxa, a gente está vendo o IFIX ter a sua segunda alta consecutiva, e é muito reflexo desse dinheiro que está voltando. Com certeza. Acho que aquela velha frase, né? A gente não consegue mudar o vento, mas a gente consegue ajustar a vela do barco para chegar na direção que a gente quer, né? Então, a gente não consegue mudar o cenário global, macro, mas a gente trabalha duro aqui, né, para ajustar as velas aqui do fundo, da gestora, para a gente chegar no objetivo nosso, que é, sempre crescer, diversificar e entregar resultados melhores aí pro cotista. Bom, acho que da parte geral do fundo aqui, Diego,
Só falando rapidamente do DRE, né? Quer dizer, a gente mudou o guidance para o segundo semestre, então, final do primeiro semestre, em junho, a gente distribuiu um rendimento mais alto, justamente porque teve um ganho aí de eficiência e não recorrente no primeiro semestre. Perfeito. Aumentamos aqui, aumentamos as reservas, né? Como a gente já falou no último relatório, quase triplicamos ela, desde o início do ano até o meio. Aumentamos o guidance básico para 0,9 centavos e 1, né? E às vezes o pessoal olha e fala, pô, esse mês teve um pouco a menos, usou um pouco de caixa acumulada, de reserva, mas assim, a gente tem um planejamento anual do caixa, até, na verdade, a gente olha até um pouco mais. Outros mais para frente, né? E assim, a gente tem algumas coisas aí que estão acontecendo. Santa Cruz vai entregar agora, vai melhorar o aluguel, temos aí negociações para não recorrentes que devem acontecer, então, enfim, a gente está super conservador, tá? Isso que eu quero dizer, esse guidance é conservador, Diego, ele não leva em conta outros possíveis ganhos que podem acontecer aqui no segundo semestre. Tá? E importante, uma coisa que a gente sempre reforça, Pedro, a gente não está queimando caixa. Exato. Não é distribuindo caixa, pessoal, assim, é dentro do planejamento aqui do fundo. Retém um pouco do primeiro semestre, distribui no segundo, é um planejamento que a gente faz para ter uma segurança aqui no uso dos recursos do caixa, né? Me chamou a atenção, aqui eu vou passar um pouco rápido, nosso nível de caixa continua alto, tá? Então a gente continua aí entre obrigações e CRIs e o caixa, a gente tem mais caixa hoje do que obrigações e CRIs. Aí muita gente questiona, pô, por que não pré-paga o CRI? A gente até está estudando, eventualmente a gente vai fazer uma amortização parcial ou total de algum CRI, mas assim, a gente faz hedge também da posição, né? Quer dizer, você tem caixa, você não precisa ficar sem liquidez, porque liquidez sempre é importante para eventualmente uma aquisição ou algo nesse sentido, mas você pode fazer um hedge, né? Quer dizer, você aplica em CRIs, que a gente não podia, mas agora vai poder se aprovar na Assembleia, ou em fundos de CRIs, que te dão um hedge do caixa, para que você possa ter uma rentabilidade igual ou maior que as taxas dos CRIs, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem buscado também para fazer esse hedge do caixa. Otimizando. Sempre procurando otimizar o caixa. A receita, enfim, em outubro nós vamos ter aí ajuste significativo. Um reajuste significativo nas receitas. Outubro e dezembro, principalmente, a gente deve ter esse ganho. Acho que é isso, né? Aqui é só o resumo do portfólio, nenhuma novidade relevante. Obrigado a todo mundo que está assistindo aqui e até a próxima. Obrigado, pessoal. E quem ainda não segue as Agros nas redes sociais, segue porque tem muita informação bacana, não fica de fora não. A gente e tem um planejamento ainda de trazer muito mais coisas aqui para vocês, tá? Obrigado, pessoal.